Vamos ler todos juntos, irmãos? Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E eu quero destacar, irmãos, nesta manhã, nesta mensagem, a petição: dá-nos hoje o pão para esse dia. Essa parte da oração de Jesus é um ensinamento claro de que não devemos, como pessoas e também em família, viver preocupados a respeito do pão, a respeito da provisão diária. Mais adiante, no final do Sermão do Monte, Jesus reafirma este ensinamento ao dizer: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Em outras palavras, aqui o Senhor Jesus está a dizer: não viveis preocupado, se um dia vos vai faltar comida para comer, ou roupa para vestir, porque se o vosso Pai que está no céu vos deu a vida e o corpo, que tem mais valor, vos dará também a comida para manter a vida e as vestes para vestir o corpo. Então não andeis preocupados. Deus lhes deu o maior, que é a vida, e o corpo lhes dará também o menor, que é a comida e as vestes. Anos mais tarde, Tiago escreveu, Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo de bom que recebemos vem de Deus. Então é importante, irmãos, entendermos que o pão nosso aqui se aplica ao alimento diário, sim, mas também à saúde, à família, à paz, ao vestuário e a todas as demais coisas que representem as nossas necessidades básicas. Jesus, que conhecia as Escrituras, certamente conhecia o que o salmista escreveu no Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi, eu também nunca vi. Nessa parte da oração do Pai Nosso, temos uma lembrança de que quem nos sustenta não é a poupança, os bens que adquirimos, mas o nosso sustento vem de Deus. É dele que devemos depender e é nele que devemos colocar a nossa confiança. Porém, irmãos, antes de entrarmos nas lições desta petição, vale lembrar que essa parte da oração não é um chamado a não trabalhar pelo pão, não. Não é um incentivo à preguiça, não. Não é um chamado para que fiquemos de braços cruzados a esperar que o pão caia do céu. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar também não coma.
Então temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é trabalhar para o nosso sustento e da nossa família, a aproveitar os recursos, a saúde, a capacidade e as oportunidades que o Senhor nos dá. Quais são as lições que podemos aprender dessa petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Primeira lição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje ensina que Deus cuida da nossa família. Deus cuida. Ele tem cuidado de nós. Sempre em nossa família devemos lembrar que Jesus cuida de cada um de nós, do esposo, da esposa, dos filhos. Ele cuida das nossas necessidades, sabe do que necessitamos e provê para todas as nossas necessidades. Agora, irmãos, observem bem, Ele cuida das nossas necessidades, não dos nossos desejos de luxo, das nossas cobiças, ambições, vaidades, não. Ele provê para as nossas necessidades. Jesus disse: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E não, dá-me tudo o que desejo e quero consumir. Não. A oração é pelo pão nosso de cada dia. Necessidade básica. Uma coisa que podemos fazer para exercitar esse ensinamento em nossa vida é a contemplação. Contemplar, por exemplo, as aves do céu. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então contemple os passarinhos. E Jesus conclui: não tendes vós muito mais valor do que elas, do que as aves do céu? Então, se o vosso Pai as alimenta, muito mais fará por vós, porque tendes vós muito mais valor do que elas. Há uma fábula, irmãos, que diz que 2 passarinhos estavam a conversar. E um dia, um deles disse ao outro: como os humanos podem ficar tão preocupados com o dia de amanhã? O outro passarinho respondeu: talvez seja porque eles não têm o mesmo Deus que nós temos, o Deus que nos alimenta. Irmão, Jesus afirmou: vós tendes muito mais valor do que os passarinhos. Deus cuida da família, cuida dos nossos filhos, Deus cuida de todas as nossas necessidades. Há uma história de uma família cristã que morava numa cidade de praia. E a mãe, preocupada com o que dar comer aos seus filhos, foi para a praia e lá orou ao Senhor: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Enquanto estava a orar, uma gaivota deixou cair um peixe bem à sua frente. Aquela mulher sabia que aquele peixinho não daria para toda a sua família, mas entendeu que era um sinal de Deus, de que jamais o pão nosso de cada dia iria faltar em sua casa. Deus proveu para a gaivota e ia prover para ela e para a sua família também. O mesmo Deus que cuidou do seu povo no deserto, dando o maná todos os dias, é o mesmo Deus que cuida da nossa família. Então a prece pelo pão nosso de cada dia é um chamado a confiar somente em Deus e a depender só de Deus para as nossas necessidades.
Segunda lição, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje ensina que numa família cristã a ansiedade deve ficar do lado de fora. A ideia aqui é o pão que nos é necessário dá-nos hoje, dia após dia. Dá-nos hoje. Amanhã é outro dia. O autor Charles Swindoll escreveu: é crítico o momento em que surge a tentação de se preocupar. Nossa tentação é ceder. Permitimos que ela entre pela porta da frente e a tratamos cordialmente, porque ela já nos visitou muitas vezes. Oferecemos um copo d'água e a deixamos descansar. Mas antes de nos darmos conta, a preocupação já se sente à vontade em nossa vida novamente. Devemos interromper essa tendência de deixar a preocupação entrar. A preocupação chega e diz: é melhor não desprezar essa possibilidade ou aquela outra. É nesse momento que precisamos falar duro: não, vou entregar agora mesmo essa preocupação a Deus. Recuso-me a dar-lhe entrada. Nem mesmo o portão da minha vida. A preocupação fica fora. Fica fora. Irmãos, um antídoto ou um remédio para não deixarmos a preocupação, a ansiedade entrar em nossa família é lembrar sempre da petição pelo pão nosso de cada dia, contida na oração do Pai Nosso. A ansiedade é prejudicial para a pessoa e para todos os que a cercam. Marido ansioso contamina a esposa e vice-versa. Pais ansiosos contaminam os filhos e vice-versa. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo lembra: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aqui Paulo ensina que no lugar da ansiedade, no lugar da preocupação, devemos colocar a oração. Jesus ensina o mesmo quando diz que devemos orar pelo pão nosso de cada dia. E quando oramos, irmãos, o resultado, diz Paulo no versículo 7, é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Terceira lição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, lembra a família cristã de que não vivemos para nós mesmos. Irmãos, é o pão nosso, não o meu pão. Pão nosso. Um conceito que estava claramente no coração e na mente de Jesus era que, como família de Deus, deveríamos orar para que todos os seus filhos, em toda parte, tivessem o pão de cada dia. Não apenas na minha casa, é o pão nosso. Meu, da minha família, das nossas famílias. Essa parte da oração é um chamado à generosidade em nossa família. Quando vivemos essa oração, nossa família se torna mais generosa, começa a ajudar as pessoas que não têm o pão de cada dia. Irmãos, quantas pessoas ligadas à nossa igreja precisam de ajuda? Nós não divulgamos.
não anunciamos. Mas há. Quantas pessoas estão perto de nós e precisam do básico? Como já dissemos, essa parte da oração é em relação às necessidades básicas. Portanto, podemos ser agentes de Deus para tornar essa oração uma realidade na vida de outras pessoas. Podemos desenvolver na família a generosidade para com aqueles que estão perto, bem como para com aqueles que estão distantes, em outros países, por exemplo. Recentemente circulou um vídeo na internet de um missionário a distribuir comida para dezenas de crianças necessitadas em Moçambique. Podemos, na família, fazer doações de comida ou doar financeiramente para organizações cristãs humanitárias que ajudam a saciar a fome de milhares de famílias ao redor do mundo, uma organização de confiança, é claro. Podemos fazer doação de alimentos, como fizemos hoje aqui, na nossa campanha do Quilo do Amor, para ajudar famílias da igreja que estão a precisar da nossa ajuda na área alimentar. Jesus nos ensinou essa lição, conforme registrou o evangelista Mateus no capítulo 25. Porque tive fome e deste-me de comer. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem trouxe hoje o quilo do amor, entregou a Jesus. Ele diz: a mim o fizeste. Para concluir, irmãos, essas são 3 importantes lições que podemos aprender com a petição do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeira lição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje ensina que Deus cuida de nossa família. Também ensina que a ansiedade deve ficar do lado de fora. E faz nos lembrar que não vivemos para nós mesmos. Na tentação do deserto, quando Jesus foi tentado a transformar pedras em pão ou em pães, a intenção do diabo era fazer com que Jesus usasse seus poderes milagrosos para satisfazer sua necessidade física de maneira egoísta. E também era um desafio à confiança de Jesus na providência de Deus. Ele não precisava fazer um milagre para Deus dar a ele o sustento. Não precisava usar seus poderes milagrosos. E como foi que Jesus respondeu a essa tentação? Nem só de pão viverá o homem. O pão é importante para a nossa sobrevivência física. E como já dissemos, podemos e devemos confiar na provisão de Deus. Mas devemos reconhecer, irmãos, que também temos uma necessidade ainda maior do que o pão para satisfazer a fome do corpo. O corpo é matéria, é temporal, é pó, e um dia ao pó voltará. Mas dentro desse corpo há um espírito. Um espírito que é eterno. E que também precisa ser alimentado. Jesus é o alimento para o nosso espírito.
Este alimento nos garante a vida eterna, como ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Sim, irmãos, é importante orarmos e trabalharmos pelo pão nosso de cada dia. Mas Jesus, o pão da vida, esse bendito pão que alimenta a nossa alma e nos garante a vida eterna, é a nossa maior e mais importante necessidade. Por isso, podemos considerar que a oração de Jesus certamente não se referia somente ao pão físico, trigo, sal, fermento, mas também ao pão espiritual. Isso nos desafia, irmãos, a que em família nos alimentemos espiritualmente de Cristo, o pão da vida. Devemos sempre orar: ó Pai, faça com que a vida do seu Filho, o Cristo ressuscitado, se torne a minha vida hoje. E que eu possa dizer como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há um ditado que diz: és o que comes. És o que comes. Então precisamos alimentar-nos mais de Jesus. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que sejamos como Jesus. Que em nossa família sejamos mais Jesus. Que eu seja mais Jesus para minha esposa, que minha esposa seja mais Jesus para mim, que sejamos mais Jesus para nossos filhos, que nossos filhos sejam mais Jesus para os pais. Aí estaremos a cumprir o propósito de Deus. Irmãos, que assim como Jesus nos ensinou, possamos confiar na provisão de Deus para todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor.